FM 93.3. Psicologia em Conversa, uma rúbrica sobre saúde mental, com Dr. Ricardo Ribeiro Silva e Dr. André Moreira e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre muitos outros temas. Psicologia em Conversa, informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma Psicologia em Conversa, aqui na Marcoense, como acontece às segundas-feiras, com o Dr. André Moreira, hoje em estúdio, e também com a nossa convidada, a Dra. Filipa Felgueiras, psicóloga. O tema que hoje aqui vamos abordar tem a ver com a juventude nas políticas de saúde em Portugal. Para além deste tema, como sempre, disponibilizamos o nosso habitual número de telefone, o 255-539-098, tem um custo para a rede fixa nacional, ou então poderá ainda participar através do nosso e-mail, já subejamente conhecido, o psicologiaemconversa@gmail.com. Ora, bom dia a ambos. Bom dia. Agradeço a vossa presença em estúdio, mas, Dr. André Moreira, quem é a nossa convidada, a Dra. Filipa Felgueiras? Então, a colega Filipa é psicóloga, é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade do Porto e exerce numa Câmara Municipal, também sendo psicóloga clínica, não é? Em contexto de clínica privada. Está envolvida em várias iniciativas, e esteve também já em algumas que agora já não está, porque, pronto, infelizmente não podemos ser estudantes para sempre, não é? E trabalhar em conjunto com as associações de estudantes, como a Filipa fez na Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do Porto, e também a nível nacional na Associação Nacional de Estudantes de Psicologia. A Filipa é membro fundador e vogal da Direção Nacional da Associação Nacional de Jovens Psicólogos, e representa esta associação na plataforma de Jovens Profissionais de Saúde, que é também aqui como a nossa rubrica um fórum, neste caso dedicado à saúde e à juventude e às políticas, como estamos aqui hoje a falar. Desempenha também funções como presidente da Federação de Associações Juvenis do Distrito do Porto, que é uma estrutura que representa associações dos diferentes concelhos do Distrito do Porto, que trabalham, lá está, junto de jovens e que promovem iniciativas junto da juventude e que interliga a juventude aos órgãos de poder local e nacional também, penso eu. E está aqui hoje para falar exatamente disso, das políticas de saúde e da forma como os jovens conseguem ter o seu papel nestas políticas e dar voz àquilo que são as necessidades, quer dos jovens profissionais, quer também dos jovens que usufruem destas políticas. E eu, se calhar, começava por perguntar à Filipa exatamente qual é o ponto de situação aqui em Portugal e também na Europa, na União Europeia, destas políticas e do papel da juventude nelas. Antes de mais, bom dia aos ouvintes e aqui em estúdio. Obrigada pelo convite, André. Bom, o ponto de situação a nível de Portugal e da União Europeia naquilo que respeita às políticas de saúde para a juventude é algo misto. Temos vindo a fazer progressos muito, muito interessantes, nomeadamente em relação àquilo que são os planos de vacinação e a adesão à vacinação. Portanto, estamos num panorama que já não estávamos há alguns anos. Portanto, a adesão à vacinação é muito superior hoje em dia. Claro que a nível de questões mais atuais da governança e também das próprias políticas, pode haver aqui questões que colocam, portanto, a adesão em questão por parte de algumas pessoas, mas eu acredito que atualmente as pessoas têm um nível de informação muito superior e estão muito mais sensibilizadas para a sua adesão e, portanto, os jovens atualmente têm determinantes de saúde muito mais acautelados do que tínhamos há alguns anos atrás, no tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos pais. Isso acaba por ser um preditor muito positivo para uma saúde de qualidade ao longo de toda a vida. E além disso, também já não estávamos onde estávamos no que toca àquilo que é o acesso aos cuidados de saúde. Atualmente temos cuidados de saúde exímios em Portugal, claramente com as suas lacunas, que estão sempre em cima da mesa naquilo que é a comunicação social, e a pasta da saúde é exigente, mas têm sido dadas respostas
interessantes e, portanto, este acesso aos cuidados de saúde acaba por também ser uma resposta determinante para que os jovens hoje em dia tenham um acesso à prestação de cuidados que não existia. No entanto, há aqui questões que se acabam por elevar, nomeadamente naquilo que respeita à saúde mental, nomeadamente àquilo que são os sintomas de ansiedade e de depressão, e que tem vindo a ser portanto, algo que alerta não só Portugal, mas também a própria União Europeia. Tem vindo cada vez mais sido abordada junto dos órgãos de decisão, têm sido levantados fóruns de discussão para dar resposta a estas questões de saúde mental, e os dados estão ao acesso de toda a gente. Nomeadamente o suicídio tem sido, ao longo da última década, uma das principais causas de morte na população jovem. Falamos aqui de jovens entre os 15 e os 30 anos e, portanto, cada vez mais tem sido trabalhado questões de prevenção e de promoção da saúde e da doença mental para que este paradigma seja revertido. Há algum dado estatístico que possa dizer porque é que hoje os jovens poderão de alguma forma vir a sofrer mais dessa patologia da ansiedade, se calhar até porque antigamente os pais estavam em casa, hoje esse stress é geral, as famílias todas trabalham, às vezes o jovem fica sozinho em casa. Há algum dado que a doutora possa dar aqui para nós também, do que é que possa estar, qual a origem que possa estar a fomentar este crescimento da ansiedade nos jovens de hoje? Dados estatísticos há bastantes e causas também que estão na base desta sintomatologia também, e acabou de nomear algumas delas, nomeadamente a pressão académica, a pressão social, acabam por ser determinantes sociais e de saúde importantíssimos para aquilo que é o desenvolvimento ou não de uma sintomatologia ansiosa e ou depressiva. Há um estudo muito interessante que foi desenvolvido aqui há uns meses pela Associação Nacional de Estudantes de Psicologia, com o apoio da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que foi apresentado em sede do Conselho Nacional de Juventude, e aqui já começamos a ver a fusão da própria saúde e da própria juventude, e como se faz um trabalho muito interessante a este nível, que fala de uma percentagem, e eu penso não estar em erro, que chega aos 41% de estudantes do ensino universitário que tomam substâncias psicotrópicas, no sentido também de aguentarem com esta pressão académica. Sabemos, no caso dos estudantes do ensino superior, que a transição para este nível de ensino acarreta mudanças desafiantes a nível daquilo que são as transições de vida e do próprio desenvolvimento humano, e portanto é natural que surjam questões do foro da saúde mental que, se não forem acauteladas já previamente, quando eles, por exemplo, estão no ensino secundário, no sentido de desenvolverem ferramentas e mecanismos de coping, mas depois, quando passam também para o ensino superior, terem respostas acessíveis a nível social, mas também de saúde, que podem realmente fazer toda a diferença. Um choque, de facto, quer dizer, já em si o ensino do secundário para o superior é diferente, e depois ainda muitas das vezes terem que ficar completamente fora até da família. Exato, não é? Exato. Muitos estudantes em Portugal são estudantes deslocados, e nós temos assistido ao tema da habitação, que tem sido um problema gritante e que tem sido um tema que está sempre em cima da mesa com os diferentes governos, já não só o atual, mas que já vem de trás, e portanto, quando nós olhamos até para a questão da saúde pública, e quem quiser consultar a definição de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde vai perceber isso, que a saúde pública acaba por ser uma atividade que é influenciada por aquilo que são os fatores sociais, como por exemplo a questão do acesso à habitação, e quando até falamos da questão da saúde pública, falamos de uma problemática que às vezes passa um bocadinho fora da nossa vista, que é a solidão, e que muitos jovens no ensino superior acabam por sentir, e portanto há várias questões que temos de estar à
alerta quando falamos da saúde mental, por exemplo, no ensino superior, que devem ser, lá está, que devem ser respondidas, nomeadamente o acesso à habitação, o acesso a recursos de saúde nas instituições de ensino superior, e por aí afora. E claro que já estamos um bocadinho melhor do que estávamos aqui há uns anos, mas os desafios estão sempre a mudar e nós, em vez de estarmos sempre a colocar, penses numa ferida que está aberta e completamente infectada, temos que começar a tentar prevenir, e a saúde pública acaba por dar resposta neste sentido e alertar os órgãos de decisão para darem uma resposta preventiva e não remediativa ou constantemente remediativa. Filipe, isso é muito interessante, e tu aqui falas, e o Raul também falou das exigências do meio, não é? Que cada vez mais os jovens são postos à prova, quer pelo contexto social, quer pelo contexto em casa dos pais, da exigência no mundo académico, etc. E tu também dizias que os jovens são mais exigentes no acesso aos cuidados de saúde, não é? Então eu se calhar lançava aqui a questão: o que é que está a ser feito para sanar essa ferida, para tentar fazer com que deixe de estar tão feia e que cicatrize? O que é que, em concreto, na tua experiência, tens visto a ser feito para isto? Bem, claro, atualmente temos um nível diferente de exigência para com os serviços que nos são prestados, devido muito ao nível de diferenciação, ao nível de, portanto, dos próprios estudos que as pessoas têm. As pessoas estão muito mais informadas. No entanto, a parte de estarem mais informadas, também estamos cada vez mais sujeitos a um grande nível de desinformação, através dos meios de comunicação digitais, das redes sociais, e portanto, no meio deste loop incessante de informação que nos chega diariamente e que chega aos próprios jovens, é muito fácil uma pessoa perder-se e perceber o que é realmente fidedigno ou não. E portanto, eu acho que uma das formas de sarar esta ferida é fazer chegar aos contextos reais de vida onde estão os jovens informação cientificamente validada e por parte de profissionais, neste caso de saúde, competentes para cada situação, não é? Portanto, se temos pessoas capazes de levar a literacia, nomeadamente às escolas, porque não aproveitar? E aqui falamos, lá está, da questão da prevenção, mas também da promoção da saúde. É como aquela questão de, quanto mais se fala de suicídio, se calhar mais vamos ter casos de pessoas que cometem morte por suicídio. Não, falar de suicídio não tem sido demonstrado, e nós sabemos bem disso, não é, André? Que não leva necessariamente... Abre portas à procura de ajuda, não é? Exatamente, abre portas à procura de ajuda. E, portanto, porque não pegar em profissionais de saúde competentes, levá-los às escolas no sentido de fomentar, e não só às escolas, porque não abrir fóruns de discussão, e aqui faço um apelo a quem nos está a ouvir desse lado, aos decisores locais, aos órgãos de decisão locais, para abrirem espaços de discussão aos jovens, não é? Acho que aqui o Marco já fez um congresso de saúde ou de saúde mental, mas excelente iniciativa, e promovam essas iniciativas, porque falar de saúde nunca é demais, e atuar numa lógica de prevenção, no sentido também de tornar as pessoas mais permeáveis àquilo que é uma informação fidedigna e não necessariamente condicionada ou contaminada por desinformação, muitas vezes veiculada por colegas nas redes sociais. E atenção, não estou a criticar de todo quem está nas redes sociais, pronto, porque acho que também faz um serviço público, mas é importante perceber que cada caso é um caso, e o que serve para um muitas vezes não vai servir para o outro. É uma informação muito geral que é passada. Exato, e há uma generalização enorme. Se a nutricionista disse para ir daquela Instagram, ou daquela página de Instagram, disse para eu fazer assim, ou disse que este alimento era saudável, se calhar vou passar a consumir todos os dias. Se calhar não, se calhar para si não faz muito sentido. E falo da nutrição, como falo que não sou nutricionista, e vão perdoar aqui os nutricionistas, é um mero exemplo, mas falo também de outras questões da psicologia, por exemplo, ou até da medicina. Portanto, temos que estar muito alerta e tornar a informação veiculada muito mais acessível ao público em geral, e sobretudo à juventude, porque não são só o futuro, mas também o presente, e são atores importantíssimos para fazer chegar a informação às pessoas, aos avós, aos pais, em casa. E talvez também dar voz aos jovens para decidirem exatamente como é que querem que essa informação lhes chegue. Sem dúvida. Que existe muito daquela... Nós aqui estamos a falar
se calhar mais ligados aos jovens acima dos 18 anos, já vão ter um bocadinho de papel mais ativo, mas existe muita juventude que infelizmente ainda está condicionada pela vontade das escolas, dos pais, que não têm exatamente um meio de expandir a sua voz, de dar informação também aos decisores sobre como podem fazer chegar a informação. Mas podemos dizer que aqui a psicologia tem contribuído muito para estas melhorias que a doutora traz aqui, nesta cor de esperança, de que a psicologia tem contribuído muito para que estes jovens possam se sentir mais suportados, porque na questão da saúde mental. E depois também deve haver aqui uma franja de jovens que mais não nesse escalão etário, mas mais baixo, que às vezes nunca se gostam de ver, porque aparece o acne, porque depois aparece ali o não gostar às vezes do seu próprio corpo. Também deve haver aqui nestas políticas uma grande franja de preocupações, muitas das vezes também nos jovens. Sim, e tem toda a razão naquilo que dizem, e eu como técnica também de juventude é algo que acabo por defender muito, que é quando fazemos um trabalho para a juventude, tem de ser com a juventude. E aqui vou citar um antigo vereador pelo qual eu aprecio muito o trabalho, que é o Dr. Elísio, antigo vereador da Câmara Municipal de Gaia, que tinha esta frase muito icónica, que era nada para a juventude sem a juventude. Isto faz muito sentido. E a vários níveis, quando nós trabalhamos qualquer questão relacionada com a juventude, no meu entender, deve ser também no sentido de os envolver e perguntar, ok, o que é que vos está a fazer falta? Quais é que são as vossas necessidades? Quais são os problemas específicos? Não é? Quais são os problemas específicos? E atenção, contra mim própria falo, porque embora eu seja jovem, aquilo que eram os desafios à data da minha adolescência, embora alguns se mantenham, já não são os mesmos. E a diferença de anos também não é assim tão grande. E, portanto, nós precisamos nos atualizar. E como é que nos atualizamos naquilo que é a execução de políticas públicas para a juventude? É junto da própria juventude, é chegar aos contextos reais de vida deles e delas e perguntar-lhes mesmo quais são os teus problemas. O que é que tu gostavas que fosse feito em relação a isso? Ao escutar é o primeiro passo para, vamos falar aqui em termos até mais médicos, diagnosticar e depois sim ser um plano de intervenção. E este mesmo plano de intervenção deve, sem dúvida, envolver os jovens no mesmo. E aqui também as diretrizes a nível do trabalho com a juventude, a nível da União Europeia e da própria Europa, mostram isto mesmo, que quando falamos de participação juvenil, a lógica ideal será mesmo envolvê-los em todos os patamares de decisão e de construção de uma iniciativa. Por isso até se fala em co-construção, em co-criação, em co-decisão, e os meus colegas, por exemplo, da plataforma de jovens profissionais de saúde, que acabo por integrar em nome da Associação Nacional de Jovens Psicólogos, brincam muito comigo, porque eu estou sempre a falar da importância do que é o co-construir. Não podemos fazer nada sozinhos, e no caso da juventude não pode mesmo ser sozinhos, tem que ser mesmo com a juventude. E qual é que tu dirias que é o futuro destas políticas, da juventude nestas políticas, enquanto decisores também políticos, mesmo que estejamos a falar de um adolescente de 15 anos, qual pode ser o seu papel a expor ideias e intervir e pregar o rolo junto dos decisores e a trazer realmente as políticas para a juventude, para onde eles precisam de estar, não é? Que é na juventude. O que é que achas que pode ser feito e ainda está a ser feito? Bem, primeiro, qual é que é o futuro da juventude nas políticas de saúde? Acho que há uma palavra que só me surge aqui, que é determinante. É crucial, premente e urgente. Afinal, não foi só uma palavra, foram várias. Portanto, já para ontem era tarde. E amanhã é longe demais, como diz a música. E, portanto, a juventude acaba por ser uma franja populacional que é importante estar sentada também à mesa, e fala-se muito que temos que ouvir os jovens. Não temos só que ouvir os jovens, temos que envolver os jovens na tomada de decisão. E, portanto, da mesma forma que existem, por exemplo, conselhos municipais de juventude, porque não, dentro destes mesmos conselhos municipais de juventude, abrir-se o leque, e quem o faz, já o faz muito bem, os meus parabéns desde já, falar também de questões da própria saúde, abrir o leque, dotar e empoderar os jovens e envolvê-los também
também na discussão das temáticas e pensar em respostas. Lembro perfeitamente que cheguei a estar num Conselho Municipal de Juventude aqui atrasado, em que se falou precisamente de questões de saúde mental, e lembro perfeitamente que também fiz uma intervenção dirigida aos colegas, que era: nós não podemos estar só a ouvir, estamos aqui enquanto também líderes, e líderes não é colocar-nos num pedestal de todo, mas temos que disseminar esta informação aos restantes colegas que não tiveram a oportunidade de cá estar. Mas passa muito, por exemplo, no poder local, nos conselhos municipais de juventude, abrir-se este leque e falar-se de saúde, e também envolver os jovens, criar iniciativas, por exemplo, laboratórios, fóruns de discussão, no sentido de, ok, o que é que sentem que vos falta, o que é preciso. Há agora portanto, um chapéu que é Health in All Policies, e para quem não sabe, não está adotado em inglês, é saúde em todas as políticas, e não é só fechar a janelinha da saúde ao seu departamento, por exemplo, do município. É abrir o leque e pensar na saúde como um todo, e que deve estar presente nas diferentes questões, por exemplo, na mobilidade, na sustentabilidade, na ecologia, em todos os contextos. E a nível nacional, como é que isto é feito? Desculpa. Não. A nível nacional, como é que isto é feito? Já existe aqui uma maior abrangência da saúde, e a saúde acaba por informar várias medidas. Ainda assim está um caminho por trilhar, porque lá está, a nível nacional. Reparem, temos trabalhos extraordinários feitos pela Direção-Geral de Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, temos uma Agenda 2030 que foi elaborada pelo Conselho Nacional de Saúde, com a FNAJ, que é a Federação Nacional de Associações Juvenis, com o Conselho Nacional de Juventude, documentos muito interessantes, feitos, bem informados, bem caracterizados, e que agora o importante acima de tudo é passá-los para a prática, porque escrever é exigente, mas é muito bonito, mas é preciso executá-lo. E eu sinto que a saúde é uma pasta exigentíssima, e realmente conseguir atuar só numa lógica preventiva neste momento está muito difícil, porque é o problema das urgências, é os problemas das grávidas que dão à luz nas ambulâncias, e portanto a saúde tem uma questão de emergências a socorrer, e depois chegar a todo lado é muito difícil. Mas lá está, eu sinto, por exemplo, com a força juvenil, isto pode de facto ter alguma mudança de paradigma. O importante é colocar os jovens também à mesa, e vemos atualmente uma maior sensibilidade por parte dos órgãos de decisão nesse sentido. O Fórum de Saúde 21 agora tem um Youth Council, portanto já começam a incluir os jovens nestes processos. Um Conselho de Juventude, não é? Um Conselho de Juventude, sim, é ouvir os conselhos da juventude e colocá-los a executar. E para isso é importante, se calhar, viu, doutora Filipa, que é estimular os jovens, a mantê-los, despertar-lhes a curiosidade para, também, neste caso, aqui para a saúde. Sem dúvida, sim. É empoderá-los, acima de tudo. Não é dizer, cala-te lá, não percebes nada do que estás a dizer, porque há muito esta tendência, eu que sou mais velho, eu que tenho a experiência de vida. Claro que sim, e ninguém descura isso. Mas os jovens realmente estão agora em tato a tato com aquilo que são as mudanças societais, e portanto eles já estão a nascer e a viver com o futuro da amanhã, e portanto anda lá, estás a falar, então diz-me lá, ajuda-me a perceber. E aqui, claro que meto a colherada da justiça intergeracional. E muitas vezes nós descuramos muito o papel dos mais velhos que nós, e dos mais novos que nós, das pessoas idosas e dos jovens, e na sinergia entre todos é que está a virtude. E nós estamos a começar a ficar com problemas com o tempo, porque estamos muito perto já do final da nossa rubrica, e não sei se temos questões para colocar à doutora. Temos duas questões, então, exatamente. Eu deixava aqui também, só antes de dizer as questões, uma frase que um investigador que eu ouvi na Faculdade de Porto também dizia, que é: nós não podemos tornar os problemas dos jovens em problemas de adulto. Não é? Não. Os adultos sabem falar muito, sabem fazer muita coisa, mas normalmente nós temos uma visão das coisas, dos problemas, muito rígida e muito específica, porque já fomos adolescentes há algum tempo, não é? Então se não damos bola aos jovens é muito difícil compreendê-los. Aqui a primeira questão foi, ou melhor, que conselhos deixaria a um jovem que quer trabalhar na área das políticas de saúde? Eu aqui penso que trabalhar é ter um papel ativo e conseguir intervir, não é? Informa-te, envolve-te, questiona,
vai à procura junto do teu poder local, junto das associações que te rodeiam, as associações de estudantes do ensino secundário, do ensino superior, procura fazer a diferença, mas acima de tudo envolve-te e informa-te em relação a isso, e procura que respostas é que existem no meio para realmente identificar se é por aí ou não que queres ir. E aqui também, se calhar, deixar um repto para as câmaras municipais, para todas as associações que existem, publicitarem melhor aquilo que têm ao dispor dos jovens, não é? Porque muitas vezes não é só uma questão de eu não sei onde é que é de ir, eu não consigo encontrar o que posso fazer, não é? Tenho que ir ao Google e às vezes mesmo assim não é fácil de encontrar. Às vezes nem a própria inteligência artificial consegue encontrar. O ChatGPT não consegue chegar a todo lado ainda. Obrigada por me complementares, André, obrigada por esse apelo que reitero sem dúvida. Eu acho que é importante. A segunda questão é como é que um jovem sem ligações políticas ou institucionais pode ter um impacto real? Acho que aqui falamos da famosa cunha, não é? Como é que um jovem que não esteja já envolvido no meio político ou conheça alguém que está, consegue ter a sua voz ouvida? Para quem colocou essa pergunta, eu própria não tenho qualquer filiação partidária, pelo menos até ao momento. Claro que vou votar e tudo, mas não estou com o dever cívico, não é? O dever cívico, mas eu própria estou muito envolvida neste trabalho que é pela saúde, e portanto eu acho que o grande segredo, e tu podes fazê-lo ligando-te ao mundo associativo, ao tecido associativo juvenil, estudantil, que tem o poder realmente de fazer a diferença, porque não tem aqui uma engrenagem burocrática ou institucional a impedir. Claro que há certas burocracias que devem ser cumpridas naquilo que se respeita ao associativismo, mas o associativismo aqui não falo do associativismo partidário, claro está, falo do associativismo sem qualquer filiação. E académico, por exemplo. Sim, exatamente, e portanto podes e deves te envolver se é por aí o caminho. E nós estamos... Acho que o André ia colocar mais alguma questão. Ia só dizer que às vezes nós esquecemos um bocadinho do papel das associações, das federações académicas, por exemplo, que às vezes têm alguma ligação partidária, mas não é suposto terem, não é? E que têm muita influência a proteger os direitos dos jovens, neste caso dos estudantes universitários, por exemplo. Mas que também poderia existir esse mesmo papel de outras associações, e existe com certeza, junto de jovens mais novos, estudantes de ensino secundário, ensino básico ou terceiro ciclo. E se não houver na vossa escola ou na vossa área de residência, eu se calhar dizia que podem ser sempre os jovens que nos ouvem a criá-los, não é? E a tentar chegar mais longe um bocadinho junto dos decisores. Sem dúvida, não esperem que os outros façam por vocês uma coisa que sentem que é a vossa missão e a vossa causa. Juntem-se a um amigo ou uma amiga e depois puxem uns pelos outros e criem uma associação. Exato. E a Federação de Associações Juvenis do Distrito do Porto, se me permitem, terá todo o gosto em vos receberem e ouvir, e esta estrutura está cá para vos ajudar naquilo que vocês precisem. Portanto, Doutora Filipa Felgueiras, muito obrigado. Obrigada. Em nome de todos, mas particularmente pelos jovens que estiveram connosco e que adoraram-na certamente em ouvir pelas palavras sábias que trouxe hoje aqui a esta rubrica da Psicologia em Conversa. Muito obrigado. Obrigada eu. Assim como também ao Dr. André Moreira, o nosso repetente aqui também. Sim, até à próxima. Até de hoje 8 dias. Sua melhor companhia. 93.3